o livro de Atos, o capítulo 12, do verso 1 ao 7. Atos 12, do verso 1 ao 7. Vamos ter um breve momento de oração antes de iniciar. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos em Tua presença, Pai. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós como um Pai totalmente carinhoso, que ama verdadeiramente com um amor incondicional, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo sol também que brilha no dia de hoje, Pai. E te pedimos que a venda dos nossos olhos caiam por terra, Pai, para que nós possamos desfrutar da Tua palavra. E que a Tua palavra, Pai, ela não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que ela desça para os nossos corações, venha habitar, Pai, fazer morada, e que ela seja revelada a nós, e também que ela possa frutificar, Senhor. Te agradecemos e te oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Atos 12, do verso 1 ao 7, diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com as 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Irmãos, essa passagem, nós podemos ver aqui que Pedro, ele foi detido na prisão e que ele era guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E no momento em que aparece o anjo a Pedro, ele estava entre 2 soldados e preso com 2 algemas. Então, seria praticamente impossível Pedro escapar por vontade própria, pela força física. E nós vemos também um fato muito interessante no verso 6, em que traz para nós que Pedro ele estava dormindo, ou seja, Pedro estava tranquilo, Pedro estava descansado. E andando mais um pouco, nós vemos que Pedro ele foi liberto. E tem no verso 5, amados, e no verso 12, que diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E o verso 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nesses 2 versículos nós vemos algo maravilhoso e sublime, meus queridos: a oração em igreja. E é isso que eu gostaria de tratar brevemente com os irmãos neste momento de partilhar da palavra. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos que estão vendo, que estão escutando. Qual é a reunião que tem uma menor quantidade de pessoas aí na sua comunidade, onde você congrega? Qual é a reunião onde tem a menor quantidade de pessoas? Creio que aí também seja a reunião de oração. Oh, meus amados irmãos, por que essa reunião ela é a que tem a menor quantidade?
É porque, meus amados, nós não sabemos o quanto é poderosa a oração em igreja. Nessa passagem tão linda de Atos, capítulo 12, que continua, não só até o 7, mas continua ali até o versículo 18, que mostra pra gente. É tão maravilhoso esse capítulo do livro de Atos, meus amados, porque mostra a igreja reunida em oração. E recentemente eu li uma frase que diz que foi a oração que trouxe o anjo, que libertou Pedro. Isso é lindo demais. A oração em igreja é muito importante, meus queridos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos também Tiago, verso 5. Tiago, capítulo 5, perdão. Deixa eu abrir aqui. Tiago 5, verso 13, o 15 e o 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Verso 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ele será perdoado. 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Como é importante nós, reunidos, orarmos uns pelos outros, meus irmãos. A oração pelo irmão, a oração em silêncio, a oração em secreto, é uma demonstração de amor tão grande, de cuidado tão grande com os nossos irmãos. E aqui no versículo 15 tem a oração feita com fé, e não só com fé, mas a oração contínua, feita continuamente, como traz para nós no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17. E também nós temos que, aqui nesse mesmo trecho que a gente leu, que a oração, ela curará o doente. Recentemente, eu gostaria de dar um breve testemunho aqui. Recentemente, na comunidade em que nós frequentamos, teve uma irmã muito querida nossa, um exemplo de irmã, uma senhora de 80 anos, que estava presente nos cultos, uma irmã queridíssima, que demonstrava o amor nos pequenos gestos. Ela pegou o Covid e ela está ainda internada, e ela chegou a ponto de vir a quase vir a óbito, quase, né? Graças ao Senhor. Meus irmãos, olha a importância da oração em igreja. A igreja, ela se juntou, fizemos orações constantemente pela irmã. De outra comunidade também, os irmãos sempre orando conosco, nos fortalecendo. Essa irmã, ela ficou desacordada, ela ficou entubada, ela estava sendo alimentada, ela estava muito doente, muito debilitada, com a imunidade muito baixa. Já sarando do Covid, descobriram que ela não estava melhorando em razão dos pulmões, que ela cozinhou a vida inteira em fogão a lenha. E por isso que ela ficou, já tem 3 meses, meus irmãos, fazer 3 meses. E graças à oração em igreja, hoje essa irmã já está muito melhor, ela está respondendo com os olhos, está fazendo sinais com as mãos, ainda não está falando porque ela está bastante debilitada. Nós sempre recebemos mensagem de parentes da irmã, dando respostas para nós, e graças ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, porque
o Deus do impossível, que para nós era algo impossível, através da oração. Oh, meus queridos irmãos, e a oração em igreja é poderosa demais, mas nós ainda não sabemos disso. Mas se nós tivéssemos a convicção, nós gostaríamos de nos reunir mais com os irmãos para orar. E aqui no versículo 16, ele traz para confessar os pecados uns aos outros e orem. Fala também, meus amados, de consolar os irmãos. Meus irmãos, atualmente nós estamos passando por um momento em que está um esfriamento geral. A igreja não tem mais aquele fervor. A igreja não tem mais aquele amor ardente pelos irmãos, sabe? Muitas vezes você chega numa comunidade, você chega atrasado, já chega e já quer sair, já quer ir embora, não quer ter um momento de comunhão, a igreja está se esfriando. Como isso é triste, meus queridos, como isso é triste. Às vezes nós temos uma coisa que eu vou ter que mostrar que se chama celular, em que a tecnologia deu para nós, proporcionou para nós. Meus amados, como que isso tem sido um perigo para nós. Nós às vezes gastamos 3 horas, 4 horas do dia mexendo no telefone, mas quantas vezes nós pegamos os nossos celulares e nós mandamos uma mensagem para um irmão, para aquele irmão que não vem, para aquele irmão que não veio na reunião. Ô irmão, eu senti sua falta, está acontecendo alguma coisa. Irmãos, nós não estamos mais importando uns com os outros. Nesse momento em que nós passamos agora, que se chama pandemia, o que nós queremos? Cuidar do nosso próprio ventre, olhar para nós mesmos. Eu vou me cuidar, eu vou fazer, eu não posso pegar. E o medo, meus irmãos, o medo tem tomado conta. Isso tem entrado no meio da igreja. Meus irmãos, isso é muito triste. Muitas vezes um irmão, recentemente o Senhor tem exortado bastante com relação a isso. Às vezes o irmão, ele precisa de um consolo, ele precisa ser ouvido. Muitas vezes um irmão, ele precisa desabafar. Às vezes ele está doente, mas é porque ele foi acumulando tanta coisa. Você pode ter certeza que quando nós formos falarmos com uma pessoa que está cheia, ela vai falar e vai falar. Nós temos que pedir também que o Senhor nos dê capacidade, porque muitas vezes nós só queremos falar e nós não sabemos escutar. Meus amados, o Senhor, Ele nos deu uma boca e 2 ouvidos para nós escutarmos mais e falarmos menos. Então é muito importante nós escutarmos o irmão, vendo o que o irmão precisa. Muitas vezes tem irmãos carentes nas nossas comunidades que a gente nem sabe. Muitas vezes tem irmãos precisando de ajuda e a gente nem sabe, meus amados irmãos. Qual foi a última vez que nós enviamos uma mensagem para o irmão querido? Qual foi a última vez que a gente ligou? E em mundo de WhatsApp, Instagram, Facebook, qual foi a última vez que a gente ligou para os nossos irmãos? Sabe, meus queridos, nós temos que olhar mais para os nossos irmãos, amá-los mais, ter esse fervor de querer estar junto, meus queridos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos Atos, voltar lá em Atos 2, 42. Atos, capítulo 2, o versículo 42. Do versículo 42 até o 47. Atos 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amados irmãos, o que nós vemos aqui na igreja em Atos, os irmãos, eles se dedicavam uns aos outros. Eles oravam juntos, meus irmãos. Eles estavam unidos. Eles tinham tudo em comum. Meus irmãos, eles comiam junto, participavam das reuniões, das refeições juntos. Meus queridos. E o versículo 46, todos os dias. Ou está escrito aqui, domingo, ou está escrito quarta, sábado e domingo, ou até mesmo quarta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Oh, meus irmãos, que sede pela palavra é essa que os irmãos da igreja de Atos, meus amados, tinham pelo Senhor, por conhecer o Senhor. E hoje nós achamos que vindo domingo de manhã, vindo domingo à noite, vindo quarta, está suficiente. Vou ver o meu irmãozinho só quarta-feira, tá bom. Ou muitas vezes nós somos cristãos dominicais. Que tristeza é essa, meus irmãos? A cada vez mais que Cristo está sendo preenchido dentro de você, meus irmãos, você vai ter sede. Um dia que você não estiver junto, você vai querer estar junto. Um dia que você não vem numa reunião, você vai ficar pensando nos irmãos. Meus amados, precisamos ser exortados quanto a isso. Meus queridos, nós precisamos voltar às origens, voltar ao amor verdadeiro. Nós aprendemos com os nossos irmãos. As nossas reuniões não é apenas uma reunião em que você vem, senta, ouve a palavra, canta louvores ao Senhor. Não é apenas isso. Mas as nossas reuniões são para você crescer com o irmão. Aqui, na nossa reunião, não tem só pessoas legais, não tem só pessoas que a gente gosta. Meus irmãos, o Senhor vai usar principalmente das pessoas difíceis para tratar conosco. E se nós não quisermos ser tratados, Ele não vai tratar conosco. E um do modo dele tratar conosco é a comunhão, é vir conversar com o irmão, ver o irmão, perguntar como está o irmão. Nós vimos, meus irmãos, aqui a importância da oração em igreja. A oração em igreja, ela pode muito, ela é muito importante. Mas também nós temos uma responsabilidade individual. Nós temos a oração individual, meus queridos. E eu gostaria de abrir com os irmãos em Mateus, capítulo 14. Mateus 14. O verso 23, só a primeira parte. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Eu vou ler o contexto aqui a partir do 22, só para os irmãos terem uma noção em que estamos falando. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Oh, meus irmãos, que exemplo maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele nos ensina a orar sozinho.
O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele orava sozinho ao Pai. Ele e o Pai eram um, mas Ele clamava ao Pai. O homem clamava ao Pai. E precisava, assim como Ele tinha os momentos com os seus discípulos, Ele tinha o seu momento a sós com o Pai. E nós, meus irmãos, como que tem sido a nossa vida de oração individual com o nosso Pai? Meus irmãos, às vezes a gente está tão atarefado. Eu digo principalmente às mulheres, que nas reuniões de mulheres que fazemos numa comunidade, é sempre falado dessa questão da mulher ter amplitude, da mulher fazer muitas coisas. Ela pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e ser proativa e mexer. Meus irmãos, quantas vezes isso nos atrapalha a termos uma intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós estamos tão atarefados, a nossa mente está pensando tantas coisas desta terra, nós estamos tão atarefadas, os homens também estão tão atarefados e nós não temos tempo para o Senhor. Os homens que se preocupam em levar o alimento para casa, que se preocupam no seu trabalho, muitas vezes tem gente que começa a trabalhar às 7 horas e acorda às 6h45 para dar um tempo para tomar banho. Meus irmãos, nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. A nossa primazia do nosso dia tem que ser do nosso Senhor. Isso também para as mulheres. A primazia dos nossos dias tem que ser do nosso Senhor. Nós temos que nos deleitar no Senhor, não só pela manhã, meus irmãos, mas como como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17, que nós temos que orar continuamente, meus amados, o dia inteiro em oração, um coração calmo. Claro que nós não vamos passar o dia inteiro sentada na frente de uma televisão ou descansada. Você pode sim estar fazendo as suas tarefas, mas sempre ter essa relação com o Senhor, orar, pedir ao Senhor, clamar a Ele, cantar louvores sinceros, louvores de coração ao nosso Deus. É muito importante a nossa oração individual. E também a palavra, ela nos instrui em como orar. Em Mateus, capítulo 6, Mateus 6, do verso 5 ao verso 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Meus amados irmãos, o seu Pai, graças ao sacrifício maravilhoso, à obra maravilhosa da cruz, hoje nós podemos chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. Aleluia, irmãos. E aqui ele fala no verso 6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Meus irmãos, o quarto aqui não precisa ser necessariamente um quarto, mas um lugar, um ambiente em que você fique sozinho, quieto, com o coração calmo, com o coração descansado, com a mente, não pensando nas coisas e com a mente acelerada, mas com a mente descansada. Por isso a importância da nossa primazia de ser do Senhor. Ao acordar, meus irmãos, a gente está com a mente livre, está com a mente fresca, tanto é que a nossa leitura é muito mais gostosa pela manhã. Eu recomendo os irmãos a lerem após acordar, é muito mais gostosa, você sente aquela coisa assim, que não dá sono, você entende, é muito gostoso ler um livro, ler a palavra ao acordar, orar ao Senhor ao acordar.
Essa é a importância, meus irmãos, que é em que as coisas do dia ainda não aconteceram. Você está calmo, você está sereno, a sua cabeça não está pensando em muitas coisas. Muito importante, meus irmãos. Mas aqui ele traz quarto. Vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Eu, quando morava na casa dos meus pais, muitas pessoas podem se perguntar isso. Ah, mas a minha casa não tem porta. Quando eu morava na casa com os meus pais, a minha também não tinha porta nas casas, a não ser nos cômodos, a não ser no banheiro. Até que um dia, assistindo a ministração de um irmão, esse irmão conta que ele, de uma família muito humilde, ele tinha seus irmãos, não tinha porta nos cômodos das casas. E ele entrava no banheiro, que era o único cômodo que tinha porta, e ali ele clamava ao Senhor. Oh, meus amados, quando eu escutei isso, eu fiquei extremamente orgulhada, porque muitas vezes a gente usa a desculpa, mas não tem porta no meu quarto. Ou muitas vezes, mas eu durmo junto com outra pessoa. Mas você vai ao seu banheiro sozinho. Eu tenho certeza disso. Então, meus amados, dedicarmos tempos ao Senhor. Para dedicarmos tempos a Ele, não precisa de ter uma estrutura no quarto com ar-condicionado, ou até mesmo a gente não precisa ter um ambiente, um templo aqui com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, com coisas gostosas de estar, uma água geladinha. Meus amados irmãos, a comunhão que nós devemos ter com o Senhor não precisa de nada disso. O que importa é a palavra. Os irmãos da igreja primitiva não tinham ar-condicionado, não tinham cadeiras acolchoadas, não tinham ventiladores. Oh, meus irmãos, e eles se reuniam, passavam horas e horas e horas escutando e meditando na palavra. E hoje em dia, eu penso, e até comento com o meu esposo, que eu creio que isso está destruindo o ser humano, a comodidade. Irmãos, como nós estamos cômodos demais. Nós estamos, se acaba a luz, mas já não tem ar, já vai estar quente. E, irmãos, é uma delícia o ar-condicionado, é uma delícia, confortável. Meus amados, nós não temos que deixar que essas coisas que são terrenas, sejam mais importantes que escutar a palavra do nosso Senhor. Eu sei de pessoas que não vão a comunidades, não vão a reunião em razão que está muito quente, ou está chovendo demais, não sei o quê, e está a pé. Meus amados, nós precisamos muito aprender com os nossos irmãos lá de Atos, meus queridos. Eles eram irmãos pobres, eram irmãos carentes. Meus irmãos, aquelas pessoas que mais tinham riquezas, elas davam tudo para a obra do Senhor, para cooperar na obra do Senhor. Eles estavam reunidos e liam a palavra, louvavam juntos. Oh, meus queridos irmãos, essas coisas terrenas, essas coisas confortáveis e gostosas, que a gente gosta muito, não tem que ser mais importante que a palavra. O nosso Senhor tem que estar em primeiro lugar. É Ele que nos dá esses confortos, mas nós não podemos deixar, meus queridos, como cristãos, que esse conforto, essa comodidade, esse comodismo invada a igreja, meus queridos. Nós não temos que deixar que isso seja mais importante que o congregar, que o reunir. É muito importante, meus amados irmãos. E eu vou falar para os irmãos uma frase de Madame Guyon, de um livro dela, Experimentando Deus através da Oração. Esse livro você pode encontrar em áudio no YouTube, você encontra esse livro em PDF na internet, e eu recomendo muito os irmãos que querem ter uma vida íntima com o Senhor, de oração, uma vida fervorosa com o Senhor. Amados, não adianta nada nós queremos sermos fervorosos com os nossos irmãos, queremos amar os nossos irmãos, se nós não termos intimidade com o nosso Senhor, que nos capacita a amar,
que nos capacita a sermos fervorosos uns com os outros, que nos capacita a consolar, que nos dá sabedoria para consolar. Não vale de nada queremos fazer isso pela própria força, pela própria vontade, se não buscarmos o nosso Senhor. E um trecho desse livro, bem pequeno, fala: a oração oferecida do coração não pode ser interrompida pela razão. Quando você se deleita em Deus e na doçura do seu amor, então achará impossível colocar sua afeição em outra coisa que não seja nele. Oh, meus queridos, que nós possamos nos deleitar mais no Senhor, que nós possamos buscar mais o nosso Deus. E para finalizar, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro mesmo de Mateus, capítulo 21, verso 22. E algumas coisas, é assim que está escrito, meus queridos? Não é assim que está escrito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Meus amados irmãos, que conforto que o próprio Senhor traz para nós. O mesmo Deus, o mesmo Senhor que nos ensina a orar, que nos mostra como orar: Pai nosso que estás no céu. É o mesmo Deus que fala que tudo que pedirmos em oração, Ele vai nos dar, nós receberemos se cremos. Meus irmãos, como que é importante isso, meus queridos. Claro que o Senhor Ele vai nos dar, se for de acordo com a vontade dEle, e somente na vontade dEle, como um pai que cuida, um pai que protege, assim como nós temos o nosso pai terreno, que quer dar sempre o melhor para o filho. Muitas vezes eu vi uma imagem de uma mãe com um chinelinho tudo arrebentado e a filha com o melhor sapatinho. Meus amados, assim como o nosso pai terreno, os nossos pais terrenos fazem isso, o nosso Deus, o nosso Pai, com escrito tudo em caixa alta, o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, céus e mares e tudo que há nele, esse Pai querido e maravilhoso, Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos dar tudo, meus amados irmãos. Ele vai nos dar tudo o que a gente quiser. Muitas vezes não é na nossa vontade, mas, amados, nosso Pai jamais vai dar alguma coisa que não vai nos edificar, que não vai ser para o nosso bem. Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que ama. Que nós possamos buscar o nosso Senhor todos os dias, em todos os momentos, que nós possamos buscarmos Ele principalmente, individualmente, nos nossos lares, levar Ele para aquelas pessoas que ainda não conhecem, meus amados, que os nossos vizinhos. Eu li um livro do Christian Shen, que é Gozo no Espírito Santo, um vislumbre do livro de Esther. Ele fala que o seu vizinho, ele não quer ouvir, o seu vizinho, ele quer ver. Então, meus amados, tendo essa intimidade com o Senhor, no silêncio, só nós e o Pai, meus irmãos, as pessoas verão luz em nós, e essa luz é Cristo, é o próprio Senhor. Então, se nós queremos ser cartas vivas de Cristo, nós temos que ter essa intimidade com o Pai, senão de nada adianta. Tendo essa intimidade, a sua palavra é revelada para nós, os seus tesouros são revelados para nós, meus queridos irmãos. E orar em igreja, consolar uns aos outros. Amém, meus queridos? Vamos ter mais um breve momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai nosso, Deus eterno, nossa rocha, o Senhor que nos sustenta, Pai.
Oh, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem revelado a Tua palavra a nós, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que consola os nossos corações. É um Senhor que acalma os nossos pensamentos, Pai. Que nós possamos ter, Senhor, durante a semana, durante todos os dias, sede de Ti. Que nós possamos Te buscar, Pai, mais e mais, Senhor. Sabemos que estamos no tempo do fim e chegará um tempo que nós não teremos mais a palavra em nossos corações. Por isso nós sabemos que precisamos de ter essa intimidade contigo, Senhor, para que a Tua palavra seja cravada no nosso peito, ela em nossos corações. Homem nenhum destrói, homem nenhum queima, Pai. Que nós possamos ter sede da Tua palavra misericordiosa que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, Pai, porque as Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Que possamos ter mais sede de Ti, que possamos também, que o Senhor possa, Pai, nos capacitar a consolar os nossos irmãos queridos na fé, que caminham junto conosco, Senhor, mas também, Senhor, que nós possamos orar para aqueles nossos irmãos que estão sendo perseguidos, para que eles sejam fortalecidos, Pai, para que o Senhor fortaleça esses nossos irmãos queridos, que nós possamos orar, Pai, assim como Paulo, que tinha grande amor pelos irmãos, que orava nominalmente, Pai querido. Como nós precisamos ser exortados por Ti, Pai. Muitas vezes nós nem sabemos o nome, Senhor, dos irmãos que nos rodeiam, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos Te buscar para termos essa realidade de Paulo em nossas vidas, para que nós possamos orar pelos irmãos nominalmente também, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos.